A paz do Senhor, queridos juvenis. A paz do Senhor, juvenis e visitantes. E visitantes. Hoje temos que falar nós dessa forma e visitantes. Estamos agradecidos e contentos, amado juvenil, porque toda a escola dominical do juvenil é animada, animadíssima. Com certeza. Hoje temos tema bem assim diferente, tema que poderíamos falar é de hoje, mas também é de princípio, falando das Escrituras. E hoje, el día 7 de mayo, en este domingo de Escuela Dominical, vamos a comenzar a leer nuestra Escuela Bíblica Dominical. Porém, vamos a orar al Señor, Sim. que es lo primero que hacemos siempre. Así que vamos a fechar los ojos, vamos a orar al Señor. Oramos. Padre amado, Señor, en esta mañana, Señor, te agradecemos por tu grande amor y tu grande misericordia. Permite, Señor, que todo lo que falemos, todo lo que vamos a hacer hoy aquí, Señor, possa ser de bênção para todos los que asisten nuestra escuela EBD, Señor, bíblica, todos los que nos asisten a través de YouTube, las redes sociales, aquellos que primera vez van a estar conectados viendo esta escuela. Te pedimos, Señor, se Amém, conozco Jesus. y permite, Señor, que todo el mundo pueda crecer en conocimiento. Sim, Senhor. Pedimos tu bênção nesta hora, en nombre de Jesús. Amém. E primeiramente eu peço que cada juvenil, compartilhe esse vídeo, dá um like, É importante. pega a sua revista para estar acompanhando com a gente, Levante da cama, assim como a Amanda fala, Senão acaba dormindo novamente, não é isso? Siempre nuestra escuela dominical tiene un grande desafío, un desafío de no poder tratar de pasar la información de una forma clara, de una forma sabia, de una forma inteligente, y que ninguém fique chateado tampoco al tiempo de la aula para que fique durmiendo, sino que tratar de ser bien dinámico. Com certeza. Dinâmico. E o textuário de hoje está no livro de Mateus, Mateus. capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte, pode ler? Dice, y percorría Jesús toda a Galilea, ensinando nas suas sinagogas y pregando y evangelio do reino, y curando todas las enfermedades y molestias entre o povo. Entre o Amém. povo. É interessante, pastor Miguel, que se cada juvenil teve a oportunidade de, nessa semana, estar lendo a leitura diária, muito importante foi falado ao nosso coração. Essa aula de hoje, quando fala, ele tem poder sobre as doenças. Nesse trimestre, nós estamos estudando o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Sim. Então, ele tem poder sobre as doenças. Quem é ele? Jesus Cristo. Então, um ponto que eu já coloco nessa manhã aqui, um texto que foi colocado na leitura diária, que eu considerei muito importante, e se você ainda não leu, é importante, Vamos estar lendo, que está em Isaías capítulo 53, versículo 4 e versículo 5, que diz o seguinte, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós vamos tratar sobre esse assunto nessa manhã. Temos vários assuntos que são importantes a poder falar em referente a lo que é doença, a lo que é enfermidade, que muitas vezes nós questionamos sobre a doença em lo área espiritual, sobre a omnipotência del Senhor, sobre o poder que Deus tem sobre su filho. Pero antes de eso vamos a pasar a nuestra lectura bíblica en clase. Claro. Y tenemos un convidado conhecido por nossa igreja, é muito conhecido, é muito habilidoso, muito inteligente. É juvenil. É juvenil. Claro. Você conhece bem. Ele tem essa, poderíamos dizer, essa característica particular, que ele é um ministrador também da palavra,
Ele é gente boa, tá? Nós conhecemos muitos anos. Quem é? Não, Amanda que vai soltar. Ah, Amanda, então, pode Amanda. soltar, Amanda, Solta, por Amanda, por favor. favor. A paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Gustavo, sou da classe juvenis e eu fui convidado para estar fazendo a leitura bíblica em classe de nossa lição, que está em Mateus 9, do versículo 18 ao versículo 30, que diz assim: Dizendo-lhe essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua veste. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus chega na casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Essa foi a leitura bíblica em classe. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Gustavo. Que Deus o abençoe imensamente. Gustavo é excepcional. Amém? Amém. Os objetivos da nossa aula vai mostrar o seguinte: nós vamos explicar a origem das enfermidades, saber que temos um Deus que cuida da nossa saúde e também nós vamos pontuar que Jesus tem o poder para salvar e restaurar a saúde das pessoas. Amén. Amém. Ese es dentro del objetivo, adentrándonos ya, aprofundarnos ya en esta escuela EBD. Vamos a pasar al primer tópico y el uno dice así: a origen de las enfermedades. Como número 1 tenemos cómo surgieron las enfermedades. Presta atención aquí. Antes de criar un hombre, Deus preparou um lugar perfeito para que fosse sua habitação. O Senhor não somente criou um lugar perfeito, mas criou também um ser perfeito, saudável, e colocou nele a sua imagem e semelhança. Então, o que deu errado? Por causa do pecado. O pecado. O Aqui diz, o pecado. pecado entrou no mundo. Então, aqui temos a primeira... É. Podríamos decir, el primer paso de por qué surgieron las enfermedades. Luego dice aquí: las doenças físicas y emocionales son consecuencias directas Da queda do da homem. queda. Da queda do homem. Então, eu não preciso continuar falando, porque aqui já se entende qual é o problema. Sim, o primeiro casal que nós conhecemos, Adão e Eva, quebrou um princípio. Isso, Não é? um princípio. Então, ao quebrar esses princípios, adoecemos o corpo. Isso. Adoecemos o corpo e na alma. Então, que com o pecado vieram a morte, o sofrimento, as Isso. moléstias, e nós não fomos criados para morrer. Isso. E nem para sofrer. Nós fomos criados, o homem foi criado para viver eternamente. Mas por conta do pecado, nós vamos passar por todas essas adversidades. Tem né? pessoa, Juveninho, eu sei que é inteligente, por isso você está aqui. Y nós también estamos colocados en esta situación hoy para poder explicar un poco de eso, no solamente para poder explicar, sino que para poder tener un raciocinio referente a estos temas. Pero tem gente que es light, que come todo el día alface, come verde, fruta, toma agua y adoece igual. Ahí se preguntan por qué. Y tem gente que bebe cachaça todos los días y nunca morre. ¿Qué pasa ahí? Então, nós estamos sujeitos a enfermidades. Muitas vezes nós
falamos que é por causa dos alimentos, por causa de esto aqui e acá, mas nós temos que entender que o princípio das enfermidades e doenças vem como este princípio, Da queda, da queda do pecado, da queda do homem, né? Que das- a partir de então entrou o pecado. da desobediência. Depois da queda, no tópico 1.2, o mundo depois da queda jamais seria o mesmo. Isso é fato. E segundo no comentário da nossa lição, nós vamos encontrar que, segundo o teólogo Vernon Purdy, ele afirma na obra da Teologia Sistemática que, ao entrar em cena o pecado, a humanidade começou a sofrer. Entretanto, Deus é bom e misericordioso. Já lá no Jardim do Éden, ele havia prometido e providenciado um Redentor que levaria sobre si as nossas dores e enfermidades. Glória a Deus por Jesus Cristo, Amém, né? amém. Glória a Deus por Jesus Cristo. Um Deus que cuida da nossa saúde. O Deus que sara. Vamos aqui prestar atenção porque estamos falando do início da criação, do início del modus operandi de nosso Senhor. Diz assim em Éxodo 15, 26. Deus se revela a seu povo como eu sou o Senhor que te sara. Havia uma promessa para o povo do Senhor se ele andasse conforme a los preceitos do Todo-Poderoso. Jamais seria acometido das enfermedades ou pragas que foram lançadas entre os egípcios. Então aí você já entende que havia algo que era promessa de Deus para com seu povo. E aí vem depois. Tal fato nos mostra a bondade do Pai, enquanto Ele deseja que seu povo seja saudável. Temos a segunda característica. Ou seja, primeiro, qual temos? Conforme há uma promessa de Deus, mas se nós andamos dentro de sua palavra, sus preceptos. E aqui diz aqui, portanto, é nossa responsabilidade cuidar muito bem dele. De quê? De nosso corpo. Deus quer que tenhamos saúde. Ou seja, Ele sempre deseja isso em nós. Tá? Mas cabe a nós, olha aqui, agora vem nossa responsabilidade tomar decisões certas. Hermano Silene, se eu como pimenta todos os dias, ketchup vai passar mal. E mostarda, picolé, refri. Vai passar mal. Quanto mal me fez a mim tomar refri? Fala para mim. Muito. Você desenvolveu quase uma diabetes. Você tá vendo? ficou pré-diabetes, né? E se eu como chocolate que diz que está gostoso? Vai dar muitas espias também. Tá vendo? Então não é que nós queramos... todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu tenho que saber aquilo que vai me fazer policiar, aquilo que irá me fazer mal, eu tenho que dar um passo atrás. Isso. E o interessante é que quando foi colocado em Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, quando a gente encontra o Deus que sara nesse tópico, nós nesse texto, olha que interessante, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha a promessa de Deus, né, para o povo judeu, né? Então, mesmo assim, tendo esses princípios, às vezes o homem quebra esses princípios por desobediência. Por desobediência, aí vai pagar um preço, né? Sim, nós na por saúde, exemplo, principalmente, né? Yendo à prática juvenil, nós sabemos los mandamientos, sí, nos lembramos, no matarás, no robarás, en fin, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, Pero con referente a cuidar nuestro cuerpo, realmente no estamos en un libre arbitrio de querer tener una autodecisão que você que não quer que ninguém se mexa aí. Por exemplo, você não fuma, você não se alcooliza, você não se droga, tá certo. Mas você come muita gordura? Não lo sei, você sabe. Você administra
las vitaminas, administra las proteínas necesarias. Comendo verduras você e que é legumes. juvenil, você sabe né? que um juvenil tem que comer mais verdura e fruta que comer lanche? É Por verdade. que será? Porque você está em uma etapa de crescimento. De desenvolvimento, claro. E o interessante é que 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, mostra: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos o templo do Espírito Santo e por isso nós precisamos cuidar desse templo, ou seja, devemos cuidar do nosso corpo, né? Da nossa mente, né? Do nosso espírito, porque buscando a Deus através da sua palavra. O fígado não tem boca para falar. O pâncreas não tem som para poder falar, não tem um celular para chamar a você falando que está sendo perjudicado por lo que você come. Então, nossos organismos internos, aqui, eles vão agir conforme a lo que você está administrando. Então, por exemplo, se você é um computador, você abre páginas que você não tem que abrir, o que vai passar no computador? Se vai encher de vírus, certo? Se você abre a janela, a rosa, a partir das 6 da tarde e não fecha a janela, quem vão entrar? Mosquitos, você vai ser picado. Todo tem uma consequência. Então, se você abre a boca e você não mira o que você está ministrando no seu corpo, vai acontecer um estrago. Se a pessoa não souber ter sabedoria, até aquilo que você for ingerir, né, ou seja, aquilo que você for comer, pode te fazer mal. Então, nós, como templo do Espírito Santo, nós precisamos ter o entendimento para saber o que convém e o que não convém. E a decisão cabe a nós, né? Então, a decisão vai caber a cada um. E a palavra de Deus nos garante que um dia nós teremos um corpo glorificado, não mais sujeito às enfermidades. Verdade. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Uma dieta para uma vida saudável. Aqui diz, ler o livro de Levítico, vemos ao Senhor sus israelitas uma lista dietética. Mas qual o propósito? Privar a las personas de algunos alimentos. La preocupación de Dios era con la salud Era de com a su pueblo. saúde. Ele preocupou-se con nuestro bienestar físico y mental. Sim. Entonces aquí dice, Jesús nació en la Palestina en un tiempo en que el imperio romano dominaba Israel. Había tensión política e inestabilidad social, tomando a vida das personas bien difícil. Mas, en medio de as muitas crises, Jesús vino ao mundo restaurando esperança de um mundo melhor, mais saudável em todos os aspectos. Então, antigamente, as pessoas duravam muito, tinham melhor saúde, porque hoje em dia, pessoal, juvenil, hoje nós temos muitos alimentos Transgênicos. transgênicos. Mas o interessante é que nós colocamos nesse ponto aqui, que Jesus veio ao mundo restaurando a esperança das pessoas, curando por onde ele passava, Isso. repreendendo demônios e curando as enfermidades. Isso, né? isso. Então, aonde Jesus passava, seguia-se uma multidão, Isso. né? Atrás de Jesus Cristo. Né? Isso. Vamos ao tópico número 3, que diz, Jesus salva e restaura a saúde. Jesus, deixa eu ler esse ponto. Sim. Jesus cura uma mulher. Nesse texto vai estar falando da mulher que sofria com uma hemorragia havia 12 anos. Nós já conhecemos essa Sim. história, né? Então, Jesus estava cercado por uma multidão e se dirigia para a casa de Jairo, pois sua filha estava gravemente enferma e precisava de uma cura. No caminho, Jesus é tocado por essa mulher que sofria por essa hemorragia há muitos anos, há Sim. 12 anos, cuja sua fé era extraordinária, né? Isso. Tanto que foi lembrada na palavra de Sim. Deus, né? O relato bíblico nos mostra não somente a cura da enfermidade física dessa mulher que tinha um fluxo de sangue, mas também a salvação da sua alma, Jesus, ele veio para anunciar o reino de Deus, e as curas operadas por ele tinham como objetivo mostrar o Messias prometido que havia chegado. Isso. Então vamos ao
tópico que vem que dice o sistema de saúde nos tempos de Jesus. Obviamente el título ya lo dice, el sistema de saúde en los tiempos de Jesús. Precario, pobre, no había hospital, Não havia no había medicina. plina, Não havia no medicina. había penicilina, no había moxicilina, no había bromazepam, diazepam, sertralina, dipirona, aspirina, no había nada de eso. Hoy tenemos un montón de remedios. Mismo así la gente no se cuida. En ese tiempo, la salud para el pobre era muy precaria. Solamente los ricos tenían acceso a algunos medicamentos. Y aquí dice, en el periodo en que Jesús ejerció su ministerio terreno, ya había ejercicio de medicina. Sí. Pues Marcos relata en el Evangelio que leva o seu nome, que a mulher que sofria um fluxo de sangue havia padecido por muitos médicos. Ou seja, ninguém dava solução. Hoje já tem solução para esse assunto. Que podríamos haber dicho que um fluxo de sangue podia haber sido, por exemplo, não sei, ¿qué puede ser llamado fluxo de sangre hoje? Uma hemorragia intensa, mas para Isso. 12 anos, quanto que essa mulher Nossa. sofreu? Né? Mas o importante desse texto que Jesus a curou. Né? Isso. Pela fé, ela tocou na orla do vestido de Jesus Cristo. Nós né? estamos mostrando duas faces aqui. Estamos mostrando as doenças e estamos mostrando que o Deus que cura no Antigo Testamento cura também hoje. Através. Então, ele tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. Nós cremos em Jesus Cristo, né? Que ele é poderoso para curar. Nós já temos um corpo que vai adoecer. Sim. E não temos como fugir disso. Nosso corpo vai adoecer de alguma outra forma. Mas a gente pode atrasar, né? Atrasar esse adoecimento. Isso. Você cuidando da sua saúde, não é? E Jesus Cristo, ele era a resposta para os doentes mentais e os coxos, os leprosos e os cegos. Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver vários relatos da cura, né, milagrosa de Jesus Cristo para muitas pessoas que seguiam a Jesus, né, que por onde ele passava, Jesus veio para aqueles que estavam à margem da sociedade, né? Isso. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele por onde ele passava, se a gente quando lê os evangélicos, a gente vê, era cego, era coxo, né? Essa mulher do fluxo de sangue. Então, são aquelas pessoas que eram discriminadas pela sociedade, que não dava nada por elas. E Jesus, com seu olhar, né, aquele olhar meigo, suave, poderia colocar assim, né, meigo, suave, com amor, com compaixão, ele estendia a sua mão e curava. E muitas das vezes ele perguntava, o que queres, né? Aí, que queres que eu te faça? Hoje em dia, por exemplo, se Jesus estivesse neste 2023, caminando aqui por Vitória, Cariacica, as pessoas com facilidade não reconheceriam a Jesus como um Salvador, porque hoje está todo na mão. Hoje você tem câncer, você faz quimioterapia, tem um montão de outros remédios. Você tem uma enfermidade, quebra um braço, você se engessa, tem dor de cabeça, toma uma aspirina. Enfim, tem um montão de medicina. Então, o agir de Deus hoje está yendo a través da Escritura, a través da palavra, a través da pregação da Escritura. Jesus começou seu ministério pregando a Escritura, mas também curando doentes, porque a quantidade de doentes que haviam nesse tempo eram miles, miles e miles. Hoje continua, né? Hoje tem muita gente doente, mas hoje tem muita gente doente do coração e da mente. E da alma, né? E da alma. Vamos ao tópico, ao último. No último ponto, 3.3, Jesus continua curando os enfermos. Nós acreditamos nesse ponto. Sabemos que Jesus é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Precisamos crer que Cristo opera milagres. Ele operou no passado e continua operando no presente. Cristo operou curas e milagres nos dias em que esteve caminhando neste mundo e continua a curar enfermidades em nossos dias. Jesus é poderoso e a sua vontade é soberana.
Se ainda assim a cura não chegou da forma como, de repente, como a pessoa espera, né, ou esperava, ou às vezes a pessoa ora e a pessoa às vezes morre, não é isso? Isso. Com a enfermidade. Mas saiba que curados ou não, podemos ter a certeza de que Deus nos ama e um dia limpará dos nossos olhos toda lágrimas e estaremos no céu onde não haverá mais morte nem dores. Nem dores. Entonces, tomando ese título que Jesús continúa curando a los enfermos, es por eso, hoy en 2023, es Jesús, por medio de la Escritura, por medio de su Espíritu Santo, Dios tiene la facultad y toma los instrumentos para poder agir en toda persona que tenga problemas. Você colocou, Deus tem a faculdade de curar. Deus tem o poder, Isso. né? Deus tem o poder para curar toda e qualquer enfermidade, né? E ele deu essa ordem. Ele ordenou aos discípulos para que também os curassem. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graças dai. Está em Mateus capítulo 10, versículo 7 e versículo 8. E essa ordenança está também para nós, Sim. nos dias de hoje. Amém? Amén. Eu gostaria continuar falando en referente a este tema, que es un tema que Abrangente. abrangente y un tema que no es como para fecharlo así. Entonces, como nós en nuestra EBD siempre estamos motivando al povo, a los juveniles, a los adolescentes, a los jóvenes en geral, a poder participar de un momento ameno, un momento agradable, hoje vamos ter esse momento. Nós queremos convidar para 2 juvenis para um bate-papo. Um bate-papo. Conosco. Vamos a invitar a... É surpresa também. É surpresa. É surpresa também. Amén. Vamos Amén. entonces, Amanda, vamos al bate-papo. Vamos. En nombre de Jesús. Amén. Y aquí estamos de nuevo en este bate-papo. Gente, tenemos 2 convidados, pero de excelencia, los juveniles. Eu gostaria que... Eles se apresentassem, né? Vamos deixar para apresentassem, eles se apresentarem. Por favor. Por Você favor. primeiro, cara. Bom dia, juvenis. Eu sou o Luiz, como você já conhece. E estamos aqui para falar sobre o nosso querido Salvador Jesus. E eu sou o Lucas, que também veio falar sobre o nosso Jesus. Amém. Que esse é um tema muito importante que vamos tratar aqui agora. Fico Amém. muito honrado Amém. pelo ser chamado. Jesus, né, Amém. que ele tem o poder sobre as doenças, né? Tem. Nosso Exatamente. tema principal da nossa, É porque da tem nossa várias, aula tem hoje, várias né? perguntas, de repente tem coisas que uno fica assim pensando, será que é mesmo? Será que Deus é soberano em todas as coisas? Pero quando uno fala del termo doença, enfermidade, não é que vamos a questionar, sino que vamos a fazer um bate-papo para poder entender um pouco este assunto. Temos uma pergunta aqui que gostaria que discutiésemos. E esta pergunta é bem simples. Dice, ¿você concorda que somos os responsáveis por el cuidado de nossa saúde física e mental? Ímpar. Para. Quando ela assiste, Já. Quem você primeiro? ganhou, você começa. Eu vou falar mais também, tá? Brincadeira. Mas Opa, temos não. tempo. Eu só falo, eu concordo plenamente com o que o Luizinho disse. Se a gente é responsável pela nossa saúde física e mental, O que você pensa quanto a eu isso? concordo plenamente e acho que não só a física e mental, a saúde espiritual também. A gente é Isso, responsável, exatamente. super Perfeito. responsável. Bem pontuado. Tanto na saúde física, mental e acrescentando aqui Espírito. a espiritual, nós devemos ter um cuidado muito grande. Porque o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses que somos corpo, alma e espírito. Amém. Espírito. Perfeito. Então, devemos ter esse cuidado. E se a gente não cuida do nosso corpo fica muito suscetível a várias doenças. E acaba que Jesus, ele é o Deus da cura. Ele cura. Só que Deus, ele também enxerga o nosso desleixo. Com se certeza. nós não cuidamos da nossa saúde, se nós não nos alimentamos bem, se não fazemos por onde, não seria coerente a gente pedir, Deus, me ajuda nisso aqui, me ajuda nisso, e você não fazer por onde. E da mesma forma, nossa saúde mental. E eu volto a pontuar que nós somos o templo do Espírito Santo. Sim. E sendo o templo do Espírito Santo, nós temos
que ter zelo Sim. por esse templo, né? Sim. Nós somos mordomos, né, desse corpo, Isso. né? Porque é desse uma corpo. divindade que, né, tá morando dentro da gente, não Com qualquer certeza. pessoa. A gente Aham. tem que cuidar. É o Espírito Santo, né? Porque se, por exemplo, se você chegar a uma casa onde está toda suja, toda empoeirada, toda desarrumada, quebrada, você vai ter prazer de morar nela? Você vai querer morar nela? Vai ficar assustado. Imagina então Deus. Você acha que Deus exige o quê? Exige perfeição. Ele não vai querer entrar numa casa suja, ele vai querer entrar numa casa adornada para ele. Y referente a ese punto que nós somos mordomos de nuestro cuerpo, yo imagino así, si a mí me dan la responsabilidad de cuidar mis manos, mi cuerpo y todo, yo no puedo engolir toda la semana puro ketchup, mostarda, hambúrguer, Coca-Cola y refri, Quien dera. y no le doy alface, no le doy agua, no le doy fruta, Quem dera. verdura. Lamentablemente, claro, me voy a adoecer. Voy a adoecer. Tem personas que hacen un teste, comen 30 días hambúrguer y después ven el resultado, cómo sube la glicemia, subiu o Sim, Isso a é famosa dieta do palhaço. Teve um homem que Isso. tentou durante, eu acho que foi um ano, eu não me lembro muito bem, mas só comer McDonald's. E, e isso ele desencadeou várias consequências. Depois de 30 dias, Passou 60 muito dias, mal. Isso. ele começou a desenvolver predisposição a diabetes. Isso. Eu recomendo muito assistir, é um documentário muito interessante para mostrar para você o que acontece quando a gente só alimenta e coisa que não presta. De gorduras, né? Exatamente. E uma coisa interessante que eu me lembro até uma vez quando eu falei quando era criança com a professora da IBD, quando era presencial, eu achei muito interessante, até hoje me lembro disso, que a comida, podemos dizer, as porcarias, não, porcaria no sentido tipo assim, que não faz bem, porque ainda é comida, então você come. Processadas. Processadas, podemos por aí colocar vai. assim. As que não fazem bem pra gente é que nem o pecado. No momento você acha que é super bom. Só que você for ver depois, traz consequências, como às vezes dor de barriga, porque você comeu em excesso, porque você acha que é muito boa, então você come em excesso. E você também desencadeia doenças, porque você fica comendo isso, não come coisa saudável, então é que nem o pecado. Na hora parece que faz bem, mas Isso. depois Vai fazer com consequências extremamente ruins para sua vida. E o interessante também, né, falando dessa alimentação saudável e o que faz mal de saúde para o nosso corpo, alma e espírito, como o Luiz coloca aqui nessa manhã, nós temos que ter a preocupação também do que entra através dos nossos olhos, né? Exatamente. Então isso vai trazer consequência para o nosso corpo físico também, nossa alma e nosso espírito, né? E eu que acho se alimenta os nossos olhos? Do que está se alimentando os nossos olhos? Eu perguntaria, né? Traria para todos os juvenis fazer uma autorreflexão, né? Sim. O que está entrado, porque os nossos olhos é uma porta de entrada, né? Então, nós temos que ter essa preocupação, porque através dessa porta de entradas pode trazer coisas boas, pode trazer coisas ruins Isso. Exatamente. também. E eu entendeu? acho que nós devemos ter até mais cuidado do que entra pelos nossos olhos do que pelo que entra pela nossa boca. Verdade. Porque o que entra pela nossa boca depois é jogado fora. E o que Só entra que o que pelos entra olhos- pelos olhos não só afetam só o corpo físico, que afeta o corpo físico, afeta a alma e afeta o espírito. Exatamente. Então afeta os três âmbitos. Você ingerindo coisas pelos olhos, que é a maneira da gente dizer, ingerindo coisas pelos olhos. Porque os olhos são a candeia do nosso corpo. Sim. É o que Exatamente. ilumina o nosso Gente, corpo. né? esse é o papo que nós precisamos falar. É o que Entendeu? ilumina o nosso corpo, né? não podemos, Os olhos vai trazer bênção ou maldição. Isso. Vai Exatamente. iluminar o nosso caminho. E Jesus né? fala que quando os fariseus vão contestar os discípulos dele comendo vários tipos de alimento, ele fala, o que faz mal não é o que sai da boca, É o que é o que entra. é o que entra. Mas a gente percebendo tudo, não, o que é mal não é o que entra. Não, você Não, o que é mal não é o que entra, mas é o que sai, é o porque que a sai, língua é o porque da chicote do boca corpo. O que sai, Não, o que sai dos nossos, por exemplo, que entra através dos seus Você olhos, acertou. passa pela sua mente, vai para o seu coração. Exatamente. Então, o pecado que sai, que vai sair, entendeu? Não o que você vai... porque da nossa mente é que saem os maus pensamentos, né? Que saem os adultérios, né? Sim. Sai tudo o que não presta. Então, por que nós temos que ter a preocupação? Porque a porta de entrada é através dos nossos olhos. Porque se o seu corpo, se o teu olho for bom, todo o seu corpo vai ser bom. E Entendeu? também diz aquele ditado que os olhos não vê, o coração não sente. E para você falar, você tem que sentir algo. Então, antes de você falar, você tem que sentir. Antes de sentir, você tem que ver. Então, automaticamente, o que você vê vai fazer com que você também fale mal.
dependendo do que você verdade. fizer. Eu quis colocar essa colocação porque Jesus deixa bem claro que o que realmente não, o que a gente come não faz um mal tão grande à nossa vida. Verdade. Como que a gente vê, como que a gente fala, como que a gente ouve. Porque se a gente olhar, muitas coisas que estão causando destruição a essa geração são as coisas que elas veem, que elas Sim. escutam, que elas veem no dia a dia. Por Isso. exemplo, quando muitas ideologias, muitas coisas que são plantadas no coração da nossa geração, dos nossos jovens, não são pela comida, mas é pelo que os jovens veem, Pelo pelo que que os veem. jovens assistem, É pelo que verdade. eles ouvem. Eles se alimentam E da coisa aquilo errada. vai sendo alimentado. E aquilo vai gerando uma obesidade. Aquilo vai gerando uma obesidade da mesma forma que o alimento. Sim. Aquilo vai criando. Vai E ser um quando- acúmulo, né? um de acúmulo. sujeira, de poluição, Exatamente, né? Então, entendeu? é verdade. Então é muito perigoso isso. E quando a gente para perceber, nossos olhos é uma porta terrível. É tanto que Jesus também fala, se teu olho te faz pecar, arranca e jogue fora. Sim, porque é melhor Exatamente. você... é porque do coração é que sai todos esses maus pensamentos. Verdade. Aí Falou- se transforma em pecado. Que é o que falou né? Paulo? Paulo falou assim: todo o que você comais ou todo o que você bebais, seja Para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, né? Tudo seja para a glória Ainda de mais tem duas coisas. Primeiro, a maioria dos pecados que eram cometidos no passado, que era tipo assim, podemos dizer, as coisas mais pesadas eram envolvendo comida, bebida Isso. e atos sexuais. Então você vê que Jesus pontua duas coisas, porque simplesmente, qual foi o pecado primordial? O pecado primordial foi por conta de Adão e Eva não ter jejuado. Deus diz assim, praticamente para Adão e Eva: aqui vocês podem comer de tudo, mas dessa árvore Dessa façai árvore. jejum. Porque automaticamente, quando eles quebraram esse jejum, ou seja, pecaram pela comida, pecaram por coisas que eram para ter evitado de ser trazido para o corpo, que ia fazer mal para eles, eles erraram. Eles quebraram um princípio ali. Sim, entendeu? desobediência, então, jejum. princípio da desobediência. É. Vamos para a próxima pergunta? Então, vamos... ficou conforme o público. Foi ponto... Pronto, chave. Chave, porque iniciar, né? A segunda pergunta, vamos lá. Você concorda que nós somos, essa pergunta, nós somos os responsáveis pelo cuidado com a nossa saúde física e mental? Sim, nós Sim. concordamos com isso, tanto que a gente conversou Você sobre é isso. totalmente responsável. Sim. Se Jesus, aí eu vou para cada um de vocês vão responder. Se Jesus tem o poder sobre as doenças, por que ele não cura todas as pessoas? Você começa ou você quer começar? Se ele outra tem foi o poder- legal, você pontuou bem e tal. E depois você pontuou, Se você quer pontuar ou você quer se começar? Jesus tem o poder de Eu posso começar porque eu já tenho sobre um as versículo doenças, preparado. por que ele não cura todos os doentes? Se ele tem poder sobre as doenças. O que vocês Então, pensam? Primeiramente, Jesus, no Novo Testamento, ele foi como exemplo para que a gente pudesse também curar os enfermos. Sim. Então, automaticamente, ele cura, mas é através dos servos dele hoje em dia. E às vezes, tipo assim, acontece também que às vezes nem é pelo servo. Às vezes, há casos que Jesus cura a pessoa sem alguém precisar, ou por exemplo, tocar a mão e eu curar. E também há que nem caso na Bíblia, como relatado em João 9:1-3, que eu abri aqui o celular porque eu não me lembrava onde estava. E ele fala assim: passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Ou seja, às vezes Jesus deixa uma pessoa ficar, podemos dizer, aleijado, cego, podemos dizer, surdo, para que depois disso se manifeste a glória de Deus através dele. Às vezes chega um servo do Senhor e cura, para que primeiramente fortaleça a fé da pessoa e segundamente fortaleça a fé dos que estão em volta, porque hoje em dia a salvação é a maior, podemos dizer, a isca de salvação é mostrar o quê? Que Jesus é real. E como que a gente mostra que Jesus é real? Através que o poder dele é real e por exemplo, como pode dizer, acontece nos dias de hoje, porque tem os sensacionistas que não acreditam no poder do Espírito Santo. E eles até conseguem atrair pessoas e ganhar almas para Jesus. Só que não acontece tanto que nem no meio pentecostal, que é onde realiza as obras do Espírito Santo, onde acontecem essas curas. Então Jesus, ele opera as curas, mas não em todos, para que primeiramente a obra dele seja manifestada. E que simplesmente... É para a glória dele. Né? E às vezes ele não cura porque a pessoa desencadeou isso. Mesmo a pessoa lendo a palavra de Deus, estando orando, mesmo sendo cristã, buscando ao Senhor, ela pode adoecer. Sim. O corpo físico
vai adoecer em algum momento, em algumas pessoas. Não é? Eu creio que é por dois motivos. Primeiro que, ao ser humano pecar, as enfermidades entraram no mundo. Então, todos nós somos suscetíveis a várias enfermidades. Várias enfermidades. E muitas vezes, muitas pessoas, eu acredito, que não são curadas porque nossa geração é uma geração muito incrédula. Aham. A nossa geração é a geração que tem uma fé raquítica, tem uma fé muito pequena. Ahí está E el punto. muitas vezes, Fe. e muitas vezes não somos curados é por conta da nossa fé. E Isso. vemos pessoas ao nosso redor não serem curadas por conta da fé. É tanto que muitas vezes pode orar o pastor, pode orar Isso. quem for, a pessoa não é curada por conta da fé. Eu já ouvi algum pregador falando assim, ó, eu tenho fé para que você seja curado. Agora vai depender de você também. Exatamente. Exatamente. Não É o que então, Jesus fazia. ele ora, o pregador vai estar orando Y com los fé. textos Né? bíblicos falan en varias oportunidades cuando Jesús manifestaba su poder, falaba, toda fe Te salvou. te salvó. Cuando Jesús estaba pregando en una casa y la casa estaba lotada y rompieron el techo, trajeron una persona que venía en un O paralítico. ali. paralítico y dijo, por la fe de él tú eres curado. Entonces, tem que ver la Sabe o fe. que eu lembro também? Do centurião romano. Você ia Isso. falar foi essa. falar, que Eu foi ia falar com essa. Jesus. Isso. Ele não precisou nem ir lá, não né? foi pra ele, não É. foi pra Isso. ele, Foi foi por- para um criado dele. Sim. Ele pediu pra Jesus curar. Jesus, pela fé Pela- do centurião, pela nem foi fé. pela fé Isso, do criado. perfeito. E também- Jesus curou o criado sem tocar, sem ver, sem nada. O criado do outro lado, pela Isso. fé. Deus age através da fé. Ele instituiu isso. Então, muitas pessoas não experimentam a cura, o mover divino, por conta da fé, infelizmente. E exatamente também, eu não me lembro se acho que foi pela filha dela. Tem uma mulher que não era israelita, e porque Jesus primeiro foi pregar para os judeus israelitas para eles terem a salvação. Mas por conta do desprezo deles, Jesus disse que o profeta não tem honra na própria pátria, ele também pregou para os gentios para que eles também tivessem oportunidade. Tem uma mulher que foi os dois casos de maior fé, do centurião e dela, que ela disse assim, acho que é para curar Tem uma a filha. miseravelmente Endemoniada. endemoniada. Foi curar, não, foi questão de endemoniamento, perdão, eu tô esquecido. E ele disse assim, ó, Senhor, uma filha miseravelmente endemoniada, por favor, me ajuda. Ele falou assim, minha filha, não é lícito eu deitar os pães aos cachorrinhos e tirar dos filhos, mas ela disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa do Senhor. E ele diz assim, tamanha fé eu nunca vi em Israel. E hoje eu consigo presenciar essa fé. E ele disse assim, vai porque a tua fé te salvou e salvou sua Amém. filha. E Deus, Amém. e a palavra que de Jesus deixou aos seus discípulos, né? Então, é para nós também, né? É pra nós. Além de ir por todo mundo e pregar o evangelho que nós encontramos lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 18, ó, nós encontramos, pegarão das serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós Entendeu? não podemos- Então, esse poder está sobre a igreja. Exatamente. Né? No nome de Jesus. Nós temos que ter essa fé, né? De estar orando no nome de Jesus. Há Não mais podemos- poder no nome de Jesus do que quando ele tinha no corpo. Com No certeza. podemos esquecer também que é importante também deixar claro que muitas vezes pode acontecer que nós podemos estar bem com Deus, podemos estar assim com o reino do céu e temos uma enfermidade e não somos curados. O que passa aí? Nós temos que entender que também pode ser permissão de Deus. Deus permite algumas coisas, no sé, de repente puede ser un aprendizado, puede ser algo que Dios está tratando con la persona. Y uno dice, pero Señor, yo voy a la iglesia, yo no peco, yo no hago esto, yo no hago esto, ¿por qué no me cura? Está tudo dentro da soberania de Deus. Soberania né? de Ele, Deus. Deus, é soberano sobre tudo e sobre todas as E coisas. também tem casos né? que Jesus, Deus, às vezes dá enfermidade. Não dá. Às vezes coloca Não, enfermidade. através da Permite. enfermidade, a Permite. permissão dele, É. da enfermidade, vai trazer até mesmo, às vezes, através da enfermidade de um familiar, vai trazer até a salvação de um outro. E de às um vezes outro, ele entendeu? permite a enfermidade para que ele te lembre da nossa fragilidade, como Isso. foi a questão de Paulo. Isso. Para que toda vez que ele começasse a se exaltar, Deus permitiu um espinho na carne Isso, dele para que ele isso. se lembrasse: você Perfeito, é homem. perfeito, Você perfeito. pode até fazer as minhas obras e ser um Isso. grande homem através de mim. Mas Sim. lembre-se, você ainda é homem. Também Jó, né?
Jó. Enfermidade que Quantas- Deus quanto quando que ele Chagas, sofreu nas Chagas, quando né? ele sofreu. Chagas, Perfeito. lepra, tumor. Isso é. E às Mas vezes- o importante é que nós queremos que há poder no nome de Jesus, Sim. né? Isso. Para curar toda e qualquer enfermidade. Nós hemos E se visto- Deus, nós hemos e se visto. Deus, através da nossa oração, não curar, Ele sabe de todas as coisas, Sim, né? é a vontade Ele sabe- dele. É vontade. Sabe, É saber a vontade de entender a Deus. vontade de Deus para a pessoa. Temos né? aqui uma pergunta que diz: o que você acredita que leva as pessoas a adoecerem com mais frequência? Com muita frequência, Isso. Pode responder, Luizinho. a gente pode voltar para a pergunta 1. Isso. A falta de cuidado. Que nem a gente falou, o que leva uma pessoa a adoecer fisicamente com muita frequência. Às vezes, algumas pessoas contraem doenças hereditárias. Outras pegam a virose por conta de algum mosquito, alguma coisa. Existem vários tipos de doenças. Mas há pessoas que ficam doentes frequentemente por conta desse falta de cuidado. Exatamente. E essa falta de cuidado, esse desleixo, digamos assim, faz a saúde da pessoa ficar raquítica e debilitada. Então a pessoa não tem anticorpos, vamos falar assim. Não tem anticorpos, não tem força para aguentar as enfermidades e resistir. Da mesma forma, a gente replica na saúde espiritual e na saúde emocional. E muitas vezes, se a pessoa não é firmada em Deus, se a pessoa não tem fé, se a pessoa realmente não busca Deus, a chance dela ter uma vida espiritual raquítica e, através disso, contrair enfermidades espirituais é grande. Verdade. Da mesma forma, mental. Se a pessoa não tem uma esperança, não tem fé, não tem a mente em Cristo, a chance de ansiedade, depressão e doenças mentais invadirem o coração dela é Vai muito ser grande. Aí Muito são grande. enfermidades psicossomáticas. Psicossomática, Sim. né? Isso. É, porque porque o seu corpo vai somatizar aquilo que a sua psique está pensando, né? exatamente, Aquilo sim. que a sua mente, né? Você Aí tá volta colocando- pelo aquilo que a pessoa está ingerindo. ingerindo, O que né? que você está ingerindo? O que você está lendo, o que você está assistindo, o que você está E vendo, o né? que você está comendo também, para o seu Também. corpo. Que você está fazendo. E também É um conjunto, né? É um conjunto completo. Deus o fez pastor algo Jário perfeito. disse uma vez que cerca de 70% das doenças são psicossomáticas, né? Psicossomáticas. Através de emoções, por exemplo, quando você ficar amargurado com alguém, além de você prender a pessoa, você pode desenvolver várias doenças. Por exemplo, quando você ficar amargurado com uma pessoa durante muito tempo, você pode desenvolver câncer. É a falta de perdão, A né? falta A de falta perdão. de perdão, se E- você sim. não praticar o perdão, você está propenso, né? que deveríamos a fazer, desenvolver um câncer. Perdoar. Perdoar. Porque Esses perdoando sentimentos, igual o Luizinho coloca, né? Aquilo que a pessoa lê, o que está à sua volta, às vezes te influencia, às vezes as pessoas te influenciam negativamente. E você passa a desenvolver sentimentos negativos com relação a alguma pessoa, né? Você vai desenvolvendo pensamentos acelerados, vai desenvolver uma ansiedade ao extremo. Então, esses pensamentos acelerados, esses sentimentos negativos, eles podem se transformar em doenças. Por quê? Vem o pecado, não é assim? Se você, com esses sentimentos negativos, você desenvolveu esses sentimentos, e esses sentimentos, o que eles são? Pecados. Né? Pecado de ira, a mágoa, né? Que você vai, a raiva, né? Que você vai sentir pela pessoa. Aí, com consequência, você não vai conseguir liberar perdão por essa pessoa, né? Então você vai estar amarrado mentalmente naquela pessoa. Você vai dormir com a pessoa, você vai acordar com a pessoa, vai ter até insônia. Eu né? posso contar um caso que eu presenciei esse mês. Uma mulher, ela perdeu um ente querido muito próximo, se eu não me engano foi a mãe dela. E depois que ela perdeu esse ente querido, começou a acontecer muitas coisas, tal, rolou um desespero, e ela meio que entrou numa crise de ansiedade. E, de repente, do nada, ela desenvolveu um tipo de alergia, uma coceira. Ela vive, Tipo uma psoríase? Uma psoríase, exatamente. Ela não tem nada na pele dela, mas ela se coça. Começa a se uma coçar. coceira desesperada. Ela foi no médico, o médico olhou, não tem nada no corpo É dela. na mente. Só que tem uma coceira desesperada e ela tem que tomar medicamento, tal, vários tipos de medicamentos. E ela desenvolveu uma doença através da perca de um ente querido, através de uma ansiedade que gerou um estado depressivo em sua mente. E ela tá com essas coceiras. E ela não consegue, não tem remédio que cure. E a Porque gente aí acredita... desenvolve essa ansiedade ao extremo, vai desenvolvendo aquelas síndromes de pânico, de medos, E né? por Aí causa- vai transformar em transtornos. E, por transtornos exemplo, mentais, se às vezes, falásemos até mesmo. assim, uma coisa leva a outra, certo? Sim. Então, por exemplo, uma persona que desenvolve uma ansiedade por causa de uma perda,
Ahí llega en casa, se comienza a comer la uña, empieza a beber refri, Ou às vezes comienza a comer comer, compulsivamente. no duerme, y al no dormir ya entra con un problema mental, problema en la vista, en fin. Viene... Aí nós entramos com o antídoto da palavra de Deus, né? Isso. Sim. Então a pessoa teria que reconhecer, né? Onde eu errei, Senhor? Volte para Deus, né? Senhor, confesse, se arrependa, né, do seu pecado. Às vezes que às vezes você está com essa ansiedade em extremo, né? Então você colocar-se aos pés da cruz, poderia usar essa palavra, né? Sim. Aos pés da cruz, que é Jesus Cristo, né? Sim. E também então, tem... porque em Jesus Cristo é onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, É, né? e também... Pode falar. Vai, Vocês colocaram as duas pessoas que mais gostam de falar na igreja na mesma aula e... Complicado. Mas vai dar certo. Só tá certo. pra Tá dando terminar de certo. pontuar Tá dando isso aqui. certo. Pode falar, fica tranquilo. Gente, Você vai ver na hora da e eu saída. creio, a gente crê que a única coisa que pode curar doenças Psicossomáticas. Psicossomáticas. Isso mesmo. Psicossomáticas, isso Essas mesmo. doenças. É Jesus. É Jesus. Porque quando a pessoa contrai uma ansiedade, às vezes o que levou ela a isso, o que levou ela à ansiedade, à depressão, a contrair essa enfermidade, seja ela não se perdoar, ela não perdoar talvez ela mesma. Ela mesma. Ou perder um ente querido. Sim. Tem E muitos tipo, problemas a gente assim. vê que a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus vem para curar tudo. Para curar E tudo. ele cura tudo, Cura. ele traz o perdão, ele traz o alívio. O alívio, porque são sentimentos de culpa que ela carrega, né? É, e às vezes, a maioria das situações assim são por falta de confiança em Deus. Confiança. Porque simplesmente a gente fica pensando tanto, e como diz, mente vazia, oficina do diabo, que a gente fica esquecendo de... Pensa, nossa, será que vai acontecer isso, isso? É e a verdade. gente esquece de O simplesmente que entregar é as a mãos de Deus. ansiedade? É aquela preocupação em excesso, né? Com o futuro, Aham. né? Ainda mais, que nem disse, depressão é pensar demais no passado, estresse é pensar demais no presente e ansiedade é pensar demais no futuro. Então, né? quando você pensa muito e você acaba pensando, não, se acontecer isso, e deixa de confiar em Deus, você acaba desenvolvendo essas doenças, na maioria das vezes por falta de confiança, e você acaba desenvolvendo o quê? Porque ansiedade, você gera estresse, depois gera ansiedade, depois gera depressão, depois você gera o quê? Falta de querer viver. Transtornos, vai desenvolvendo. E as você doenças, perde valor né? pela própria vida, que gera o quê? Suicídio. Suicídio. Então, coisas simples que geram ansiedade na gente pode desencadear coisas tão grandes que pode fazer com que a gente tire a nossa própria vida, fazendo com que a gente jogue a nossa vida aqui na Terra e jogue a nossa vida na eternidade. Porque, como disse, aquele que não dá valor à própria vida porque foi Deus que deu a vida, ou seja, está dizendo que está sendo ingrato por isso, vai passar a eternidade no inferno. E nós temos que, através de Jesus Cristo, né, nós teremos vida abundante, né? Então, essa abundância, nós encontramos essa vida abundante só através de Jesus Cristo. Exatamente. Para mí, este bate-papo va a gerar una expectación terrible en los canais Para das redes finalizar, sociais. só um outro para eles comentário que só para a gente finalizar. Se o Luizinho deixar falar. A cura em nome de Jesus é para os nossos dias? É atual. Não, é porque, tipo assim, eu fico com receio de falar o que eu vou falar. Eu falo demais, gente. Eu tenho que parar, gente. Ele Eu veio falo até demais. arrumado, gente, pra esse... Eu falo Tá bonito, demais. tá eu bonito. falo Parece que demais. veio pra Mas Santa responde, Ceia. porque senão vai acabar nosso Eu- tempo. nossa. Vai. A cura é para os nossos dias, em nome de Jesus? Essa cura? A cura, com certeza. Com É certeza. tanto que a Bíblia nos afirma em Marcos, quando Jesus manda a gente ir pelo mundo e curar enfermos, libertar Expulsar cativos, demônios, expulsar demônios. Eita, Então, nós esse aqui. temos Isso. a autoridade. A autoridade já está sobre nós. Exatamente. E nós nos foi confiado esse dever. Amém. Nos foi Amém. confiado isso. Excelente. O evangelho não foi confiado aos anjos, foram confiados a nós, homens, Homens. para pregar a outros homens. E com esse poder, através dessa autoridade, através da fé que há em Jesus Cristo, ele vai estar cooperando conosco Amém. para que esses milagres e essas maravilhas aconteçam. Aconteça. Vai, Lucas. Depois dessa, falta fazer apelo. Então, se você quer receber a cura hoje, agora em nome de Jesus, Em nome o de Lucas Jesus. vai orar por Ó, vocês. continue vindo para o evangelismo, né? Você vai ter a oportunidade Nossa, de nem- orar pelos enfermos, Sim, né? Nossa. mas o Em que nome de acontece? É como dizem,
Jesus, quando ele foi ao céu, ele disse que veria um Consolador. E esse Consolador é o quê? O Espírito Santo. E através do poder do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, as curas são para o dia de hoje. Porque, exatamente como eu falei, uma das iscas para atrair os pecadores para Jesus, os ímpios, porque nós somos pecadores também, a gente fala os ímpios, aqueles que não crê, é através do poder do Espírito Santo, que é as curas, para eles crerem e trazer cada vez mais convicção que Jesus é real. Então, por isso que eu digo que quando a gente cura no nome de Jesus, esse é um dos maiores exemplos que a gente pode dar, testemunhos que Jesus é real. Porque é muito fácil dizer, nossa, Jesus está vivo, Jesus reina, Jesus é real, sem demonstrar através do Evangelho, através do poder, que ele realmente existe. É como foi uma vez na cantata de Natal, a gente falando sobre o nascimento de Jesus, só que na cantata de 2021 a gente demonstrou no teatro, num cenário de escola, que é muito fácil a gente falar Jesus através da Bíblia, mas não na prática. E na encenação, teve uma irmã que teatro, né? Ela morreu e a menina foi falar assim, ressuscita no nome de Jesus. E nisso o pessoal ficou duvidando que ia, ressuscitou e todo mundo creu através disso. Então esse é um dos maiores instrumentos para poder atrair as pessoas a Jesus Cristo. Então eu acredito que nos dias de hoje, e como ontem, hoje e eternamente, assim como a palavra é viva e eficaz ontem, hoje e eternamente, para todo sempre, as curas ainda acontecem nos dias de hoje. Amém. Nós também cremos que Jesus não mudou. Ele cura e continua a realizar os seus milagres e a curar aqueles que lhe pedem ajuda, né? Exatamente. Aqueles que clamam pelo nome dele. Pede por misericórdia. Por misericórdia. Amém. Vamos concluir a nossa aula, né, de Sim. hoje. Amém. Vou fazer a leitura da conclusão e nós vamos entrar num ponto importante, que é o ofertório. Amém. O Lucas faça o ofertório. Sim, mas vamos fazer orar. Por que, Deus? a nossa conclusão. Nós vamos encontrar o seguinte, que foi para nos resgatar do pecado e dos seus efeitos maléficos que Jesus Cristo veio ao mundo. Morreu na cruz em nosso lugar. Amém. E ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus. Ascendeu aos céus e de lá voltará novamente para nos buscar. Portanto, nós podemos afirmar que a cura divina é parte da nossa salvação e da obra redentora de Jesus Cristo. Amém? Amém. 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 Pode fazer o... Sim. Eso. Que desembolsen de 100 Não, reais para cima. você faz, pastor Miguel. Fala o ofertório Sim. primeiro. Deixa ele fazer. E antes disso, aproveitando, se você quer conhecer mais dessa história sobre Jesus Cristo e si, como ele morreu e ressuscitou, aproveita que foi lançado recentemente no canal da Marcos Evangelho, esse canal aqui mesmo, o nosso musical de Páscoa, que fala muito bem sobre essa história, que fala sobre isso e tudo mais, que vai te mostrar com clareza como que Jesus opera nos dias de hoje. Sim, se você não teve a oportunidade de assistir ainda esse musical sobre a Isso, Páscoa, tem que assistir, busque lá na gente, nossa, na Assista. nossa Marcas do Evangelho, né, no YouTube. Sim. Bueno, Faz o vamos, ofertório. vamos a ofertar y ahí mismo en la tela se están colocando los títulos del Pix, el PUN, el PAM para poder depositar un yin-yin. Vamos a orar al Señor también. E da compra do terreno, Sim, dos mil pelos valentes, Mil né? valentes. Vamos ajudar, Importante. né? Vamos Sejam ajudar na valentes. Faça compra, né, parte. desse local que nós já Dessa obra. estamos, né? Seja um participante, né? Seja um valente. Seja um valente, né? Valente de Davi. Valente da valente de Jesus, valente da Marcos Evangelho. Valente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouvi dizer que não verei essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei, em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor, em teu nome
Nós Amém. agradecemos a participação do Luiz, do Lucas, né? Que possa Deus abençoar Já achei que ia me chamar de vocês. Pedro, que tu direto chama de Pedro, não sei porquê. Não, que Deus Vamos- possa, vamos possa orar? cada dia mais abençoar a vida de vocês Amém. dois. Nós agradecemos a participação de vocês. Tá? Agradecemos Eu que muito. agradeço. Sim. Me desculpa, gente. Eu acho que eu falei demais um pouquinho. Você me Não, fala. não, falou dentro do necessário. A gente tem 6 Nós- minutos Nós ainda. agradecemos a Vamos a participação. orar, tá? Amém. Vamos a orar al Señor y agradecemos porque yo pienso que ficou muito claro o objetivo desta escuela dominical y es necesario hablar de esta forma porque nós temos varias preguntas, tenemos cosas que no entendemos y es así que nós podemos resolver esos cuestionamientos. Vamos a orar al Señor. Amén. Pai amado, Señor, esta mañana Sí, te Señor. agradecemos nuevamente por tu grande amor y misericordia. Te agradecemos, Señor, por mis dos hermanos que están aquí, Señor, Sí, Lucas Señor. y por Luis, Señor, mi esposa también, que estamos aquí para poder falar de tu creación, falar de tu poder que hasta el día de hoy se manifiesta sobre nuestras vidas. Pedimos, Señor, que aquel que se encuentra doente, tanto mentalmente, Señor, tanto del cuerpo físico, Señor, Pai amado, seja curado hoje, em nome de Jesus. em Declaramos que esse corpo seja sarado, Senhor. Sim, Senhor. Quizás alguno entró una enfermedad a través de los óleos, por lo que Él está viendo todos los días, Señor. Sim, Cosas Senhor. que no están haciendo bien a su alma. Señor, a lo mejor alguno aquí tiene un desorden alimenticio, Señor. Pai amado, Señor, ordena, Señor Dios mío, aquel joven, aquel adulto, aquel juvenil que está asistiendo a este canal, Pai amado. Recibe la cura ahora mismo. En nombre de Jesús, nome de y oramos Jesus. por esta EBD, agradeciendo por todo. En nombre de Jesús, Amém! Tchau, Tchau, gente. Joanis.